O objetivo é esse, é compartilhar com vocês o que acontece aqui no consultório. Inclusive hoje foi um dia cheio de consultas, né? Graças a Deus, como de costume, muitos pacientes de mapeamento genético, que é o que a gente vai falar com vocês. E o que a gente vive é uma verdadeira revolução, tá, gente? É uma revolução. Quando eu comecei a trabalhar com os mapeamentos genéticos há anos atrás, em 2013, eu não imaginaria que hoje a gente teria tanta adesão, tantas pessoas buscando, procurando, perguntando sobre os mapeamentos, querendo realmente uma nutrição mais avançada, mais personalizada. E é isso que eu vou trazer para vocês. Cada vez mais eu vejo que a gente tem que compartilhar toda essa revolução, essa virada de chave que acontece tanto para os pacientes, mas também que acontece para mim como profissional, que busco realmente trazer um diferencial para o meu consultório. Vou falar para vocês tudo o que acontece aqui. Vamos só colocar o nosso tema da live de hoje: exames genéticos na prática clínica do nutricionista. Vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto da nossa live de hoje. O que muda, né? O tema central é esse. O que muda na abordagem do nutricionista quando a gente começa a trabalhar com os mapeamentos genéticos? Primeiro, a gente começa a acessar um conjunto de informações que a gente muitas vezes presume que o corpo do paciente se comporte de determinada forma, mas às vezes a gente não tem total segurança se é aquilo que acontece. Exemplo, muitos sintomas eles são muito inespecíficos, uma falta de energia, uma falta de disposição, uma insônia difícil de se controlar, né? A gente faz tudo direitinho, todo passo a passo, higiene do sono, faz uma suplementação específica, mas o paciente não consegue regularizar o sono. Paciente que tem um cansaço, acorda cansado, não sabe de onde é esse sintoma. Um intestino que nunca funcionou. Hoje mesmo acabei de escutar isso aqui, ó. Meu intestino nunca funcionou. Nunca foi aquele intestino regularzinho de todo dia, né? De ir ao banheiro. Nunca tive essa satisfação na minha vida. Sempre foi uma peleja, sempre o intestino muito preso. Pacientes com muita distensão abdominal, com problemas de digestão, o próprio processo de emagrecimento, que não é igual para todo mundo. O paciente, poxa vida, eu não como lá tanto essas coisas, eu vejo pessoas comendo muito mais do que eu e eu tô aumentando de peso, eu tô engordando e não justifica de onde está vindo tudo isso, né? Então, muitas vezes, essas queixas, essas dificuldades que todos nós passamos, cada um com as suas, muitas vezes a gente consegue responder de forma bem mais personalizada quando a gente acessa o DNA do paciente. Porque ali é que a gente vai encontrar quais são os alimentos, por exemplo, que podem estar iniciando um processo, exemplo, de inflamação. Quando a gente está com o corpo inflamado, a gente tem um conjunto de células que são produzidos que perpetuam o excesso de peso, que perpetuam a obesidade, que aumentam o risco de doenças autoimunes, de doenças inflamatórias, né? E tudo isso vem não só porque você consumiu muitas calorias, mas vem porque você está consumindo alimentos que o seu corpo ali já está programado pela sua genética, desde sempre, desde que você já foi concebido, você está programado para não metabolizar bem. Só que o nosso corpo, gente, ele é muito água mole, pedra dura, né? Vocês sabem o ditado, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. E esse furo, né, esse momento que vai extravasar, que vai acontecer algo, né, que uma doença vai surgir, ou que você vai ter mais dificuldade no processo de emagrecimento, ou que você vai se sentir mais cansado, ou o processo de envelhecimento mais acelerado, ele vai estourar quando justamente a sua tolerância àquele alimento, muitas vezes ela já diminui. Nós temos a tolerância, imagine como se fosse um intervalo, uma régua. Quanto mais você se expõe ao longo do tempo, em intensidade, em frequência, e ao longo dos anos, essa sua tolerabilidade ela vai diminuindo. E aí é onde você dá aquele último peteleco e o copo ele rompe. E aí você tem, por exemplo, aquela doença autoimune, aquela sensibilidade instalada no seu corpo. Então, quando a gente acessa o mapeamento genético, é incrível, porque você vai identificar quais são esses alimentos.
E não pense que é só restritivo, não pensem que é só o que você não deve consumir. Tem muito a ver com o que você deve sim consumir. Porque quando a gente pensa em, eu vou fazer uma dieta, eu vou fechar a boca. A gente não tem só que fechar a boca, você tem que abrir a boca para os alimentos que te fazem bem. Você precisa de energia, você precisa de calorias, você precisa estar ganhando massa muscular, estar na academia, ou até para o emagrecimento é importante, você precisa de um bom aporte proteico. Você precisa muitas vezes de boas fontes de carboidrato. Nem todo mundo está numa dieta com baixo carboidrato, eu não faço esse perfil de dieta de baixo carboidrato e é uma minoria dos pacientes que a gente reduz muito. A gente tem que encontrar a quantidade certa, a gente tem que ajustar a quantidade ideal para o paciente e cada pessoa é diferente. Eu fico assim cismada quando eu vejo, né, gente, como é que isso ainda acontece nos dias de hoje? Alguém querer falar que um perfil de dieta vai funcionar para todo mundo e vender protocolos igual para todo mundo e faça isso aqui que vai dar bom, você tem que seguir essa dieta que vai dar bom. Gente, somos diferentes, né? Nosso corpo funciona de forma diferente, metabolizamos nutrientes de forma diferente. Se duas pessoas se alimentam mal, uma pode desenvolver problemas antes do que a outra, porque talvez essa outra tenha uma carga genética que a proteja até certo ponto, mas também os problemas que podem ser desenvolvidos são diferentes. Uma pode desenvolver hipertensão, a outra diabetes, a outra um problema de tireoide, um hipotireoidismo. Isso acontece por quê? Porque nós temos genes diferentes, né? Que vão ser acessados de forma positiva ou de forma negativa, de acordo com aquilo que você modula o seu DNA. O nosso fator ambiental, o nosso estilo de vida é o que mais modula a expressão dos nossos genes, é o que mais modula o nosso DNA. Só que e o que dentro desse fator ambiental, desse estilo de vida, o que mais interfere é a alimentação. Então, o que mais modifica se você vai explorar aspectos positivos do seu corpo ou aspectos negativos é aquilo que você põe na boca, que você põe no prato no dia a dia. É isso que vai determinar uma boa ou uma má expressão de genes. Nós não mudamos o nosso DNA, ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Mas o que a gente modifica é quais são o DNA, quais são as informações, os genes, quais são os genes que a gente vai expressar e quais são aqueles que a gente não vai expressar ou silenciar, né? Eu costumo dizer que o nosso DNA, ele é como se fosse um piano, né? Um piano ali com as suas notas todas e as suas teclas, né? Suas notas que vão fazer as notas todas, elas são imutáveis. O piano nasceu e morreu do mesmo jeito. O que muda se vai ser tocado uma bela música de longevidade, de saúde, de prevenção de doenças, ou se vai ser tocado uma música de envelhecimento precoce, de aumento de peso, de vários problemas de saúde, de começar a tomar um monte de remédio. O que vai determinar é o pianista. E o pianista que está ali sentado em frente ao piano, que é imutável, é ele que vai escolher as notas que vão ser tocadas. É isso que sua alimentação faz. Ela vai estimular você realmente tocar uma bela música de longevidade, de prevenção de doenças, ou você tocar a música do envelhecimento precoce, da obesidade e do adoecer, né? Então, é a alimentação que determina tudo isso. Nós não podemos regular os genes que nós herdamos, mas nós podemos regular como eles se comportam. E isso é incrível, isso está nas nossas mãos, né? Então, quando eu tenho um paciente aqui que eu vejo que ele tem uma sensibilidade genética ao glúten, inclusive quem não viu o vídeo do glúten que a gente postou, se você assistir o vídeo todo, você vai entender, né? Qual a relação desse glúten com tanta doença autoimune? Qual a relação desse glúten, por exemplo, com a inflamação? E o que eu vejo no consultório é que quando o paciente ele tem uma sensibilidade ao glúten, toda essa questão de aumentar de peso, ele passa não por uma caloria. Gente, as pessoas até hoje estão comparando caloria de pão com tapioca, né? Muitos nutricionistas, eles se limitam a ficar fazendo os videozinhos, carboidrato aqui da tapioca, tem mais do que o pão. Então, por que você está comendo a tapioca e não está comendo o pão? Gente, não é uma questão de caloria, não vamos reduzir a nutrição a esse negócio totalmente simplista, raso.
não é sobre isso. A nutrição que realmente faz, além do processo de emagrecimento, o intestino que nunca funcionou, começar a funcionar, que faz o silenciamento de maus genes, né, de genes que determinam doenças, por exemplo, a nutrição que realmente vai repercutir no seu corpo funcionar bem, né, na sua longevidade saudável, ela tem que ser uma alimentação com uma base anti-inflamatória. E essa base anti-inflamatória, claro, tem coisas que são comuns a todos nós. Claro que a gente sabe que deve evitar o excesso de açúcares, claro que a gente sabe que alguns alimentos ultraprocessados a gente tem que evitar, né? A gente tem que tentar consumir menos, mas nós temos limiares de tolerabilidade diferentes. Algumas pessoas toleram mais, outras toleram menos. Viver numa bolha o tempo inteiro é extremamente difícil. Eu não vivo, eu não sou aquela pessoa que, e talvez você também não seja essa pessoa, que come perfeito todo dia, que dorme perfeito todo dia, 8 horas por noite, que se exercita perfeito todo dia, que não faz consumo de bebida alcoólica de jeito nenhum, que não se estressa. A gente vive, né? A gente procura se aprimorar, mas a gente vive, então a gente não consegue fazer tudo perfeitinho o tempo inteiro. Mas quando a gente acessa o DNA do paciente, a gente vê suas reais vulnerabilidades. E aí nós conseguimos atuar de forma bem mais efetiva. Olha, isso é importante para ti. Diminuir a farinha de trigo é essencial. É esse leite que você tanto ama. Infelizmente, gente, essa informação é um pouco antipática, mas é a total realidade. Muitas vezes um alimento que você muito ama, que você fala, eu não vivo sem esse alimento. Muitas vezes ele pode estar iniciando um processo de sensibilidade no seu corpo. Por quê? Castigo? Não, porque você está se expondo muito a esse alimento muitas vezes. Sobretudo se o seu intestino ele não estiver lá tão saudável. Quando o nosso intestino ele não está muito íntegro, a gente tem muita permeabilidade, muita passagem de coisas que não era para passar. Você altera muito essa permeabilidade, então acaba entrando bactérias, acaba entrando mais lactose, aumentando as sensibilidades a outros alimentos. Às vezes a sensibilidade de um alimento acaba puxando a sensibilidade ao outro. Assim como as doenças autoimunes, às vezes a pessoa começa com problema de tireoide, aí depois vai para um problema de pele. Quantas pessoas a gente não vê com dermatites, que não sabe de onde vem, com a psoríase, que está cada vez mais comum, com a tireoidite de Hashimoto, problema na tireoide, e aí vai aumentando de peso, né? Sintomas muito comuns dessa sensibilidade. O intestino é o primeiro ponto, tá? E é muito fácil a gente saber quando o sintoma é intestinal. Estou consumindo esse alimento que me faz mal, exemplo, cafeína. Estou consumindo essa cafeína em excesso, né? E o excesso para cada pessoa é diferente. Estou consumindo essa cafeína que me faz mal e eu sinto sintoma intestinal. Eu tenho, por exemplo, um incômodo intestinal. Eu consumo a lactose. E sinto a distensão abdominal, sinto, né, um piriri, uma vontade de correr para ir para o banheiro, formação de gases, enjoo. É muito fácil quando o sintoma é intestinal e principalmente quando ele é rápido. Mas aí tem dois problemas. Às vezes, gente, o sintoma ele demora para aparecer. É aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça que vem te visitar toda quarta-feira. Poxa vida, nem fiz nada fora do que eu costumo fazer. E por que eu tô sentindo essa dor de cabeça no meio da semana? Que vem te visitar hoje, né? Uma terça-feira à noite já, final de expediente. Muitas vezes, esse processo de hipersensibilidade é uma resposta imunológica mediada por imunoglobulinas de resposta tardia que vem de algo que você consumiu no final de semana. Aí você me pergunta, Carla, então quer dizer que final de semana a gente tem que ser máquina? Não pode consumir nada fora da dieta? Claro que pode, mas você tem que encontrar o teu limiar das coisas, né? Até que ponto, quais são os alimentos que realmente que vão tocar aquela música ruim, aquela música desafinada da doença para você, do excesso de peso, da falta de disposição. E quando a gente acessa o DNA do paciente, a partir de um laudo, de um exame genético, eu consigo acessar esse tipo de informação. Quais são as doenças, os alimentos que de fato vão culminar a médio e longo prazo em doenças, por exemplo. Então, um problema é quando essa sensibilidade desse alimento
tardia, uma sensibilidade tardia. E um outro problema também, gente, que surge é quando você não tem um sintoma clássico intestinal, quando é justamente uma enxaqueca, uma crise de rinite. Ah, eu convivo com a crise, faz parte de mim. Faz parte porque você quer. Porque eu mesma fui uma pessoa que vivi com crise de rinite o tempo inteiro. E hoje, não vou dizer que eu não tenho, porque quando a gente tem o gene, quando a gente tem a tecla e algo sai do controle, você pode tocar, né, aquela teclinha da rinite, né? A gente tem aquela predisposição, mas eu tô colocando meu pianista para tocar música boa, né? Então tô tocando ele tô remanejando ele para fazer coisas ao meu favor, né? Que me coloquem para frente, para cima, longevidade, que me façam viver bem. Então, quando a gente mantém essa programação dessa alimentação, respeitando o seu DNA, aquela fadiga crônica que você não sabia de onde era, né? Aquele cansaço, né? Repercute muito na parte emocional, porque o intestino é onde a gente produz a nossa serotonina, né? Se você não sabe, nossa serotonina, 95% dela é produzida a nível intestinal, é no nosso intestino. Então, como é que você quer estar bem, né? Modulado, pleno, a gente costuma brincar, como é que você quer estar pleno se seu intestino não tá? Como é que você quer modular uma ansiedade se você está agredindo o seu intestino sempre, né? Então, assim, tudo na vida são essas escolhas, só que, repito, reitero, é difícil viver numa bolha um tempo inteiro. E aí, quando a gente acessa esse tipo de informação, a gente consegue estabelecer os planos muito mais assertivos, muito mais alinhado com o que o paciente quer. E às vezes ele quer uma coisa e tem de bônus outras também. Na minha anamnese são muitas perguntas aqui no consultório. E o paciente ele fica assim, pasmo, né? Nossa, isso tem relação com a nutrição? Tem relação com a nutrição, claro. Não posso dizer que esse sintoma seja 100% a partir da nutrição. Por exemplo, um zumbido persistente, aquele zumbidozinho, ou zunido, né? Tem gente que chama de zumbido, outros de zunido. Aquele barulhinho no seu ouvido. Isso pode ser de resistência à insulina. Então, às vezes a pessoa fica ali quebrando cabeça, vai em vários especialistas e não sabe de onde vem aquele barulhinho, né, que incomoda. E esse barulhinho, ele pode ser um sinal, um sintoma do seu corpo dessa resistência à insulina. Então, nosso corpo, ele se comunica com a gente, é um só. E lembra, o que mais modula a expressão dos genes é a alimentação. Então, muitos pacientes que protelam muito o horário de dormir, dormem super tarde. Por quê? Porque tomam a cafeína e não sabem que tem a sensibilidade à cafeína. Eu tomo café e durmo. Mas esse café não necessariamente ele vai te impedir de dormir agora. Ele pode te fazer picos de cortisol que você pode ter durante a noite. Você desperta durante a noite por conta dessa mudança que essa cafeína, uma vez que você tem a sensibilidade à cafeína, pode fazer em relação aos seus neurotransmissores. Vamos falar sobre outra coisa, que eu falei muito sobre sensibilidade. Vamos falar sobre vitaminas. Vitamina D, todo mundo sabe que é extremamente importante. Na realidade, ela é um hormônio, a gente chama de vitamina porque as pessoas identificam assim, né? Mas na realidade ela se comporta completamente como um hormônio. Ela é produzida pelo colesterol, né? Então ela acaba sendo um hormônio sim no nosso corpo. E a vitamina D, ela regula a expressão de 10% do nosso DNA. 10%, ou seja, milhares de genes, mais de 2.000 genes, são regulados pela vitamina D. Eles podem ser tocados ou não, de acordo com a tua adequação de vitamina D. E aí a gente não cai a nossa ficha da importância dessa vitamina D e o que se faz? Algumas vezes vai no profissional, ele vê uma vitamina D de 20, de 30, se baseia pelos valores de referência e aí, ok, não, você tá bem. Pode estar dentro. Vamos supor um profissional mais atualizado. Você vai no profissional mais atualizado, ele vê que está baixo, que você tem que ter valores mais altos dessa vitamina D, um mínimo 40, 50, você tem que elevar essa vitamina D. Lembrando que o valor ideal é pessoal, para cada pessoa é diferente, mas não existe uma vitamina D satisfatória menor do que 40, né? A gente pode certas conclusões a gente pode ter nessa vida, né? Então, claro, cada um tem a sua individualidade, mas valores muito baixos não são o ideal, não vão te trazer saúde, não vão modular positivamente os seus genes.
E aí o que acontece? Algumas vezes existe uma utilização de subdose, eu vejo muito isso no consultório. Minha vitamina D deu de 20. E aí o profissional mandou eu tomar 2.000 unidades por dia, 1.000 unidades por dia, 7.000 por semana. Se o paciente, 10.000, 7.000 por semana, se o paciente ele tiver o polimorfismos, alterações genéticas do gene da vitamina D, dependendo do exame, existem vários, mas, por exemplo, um dos mais conhecidos é o VDR. Se o paciente ele tiver esse polimorfismo, uma dose muito baixinha não vai elevar dessa vitamina D. E aí o paciente, muitas vezes, ele também não faz o exame de feedback para saber se adequou. Ele não vai, de novo, fazer o exame, ok, estou fazendo esse tratamento dessa vitamina D e agora eu vou fazer novamente o exame e vou ver se adequou. Muitas vezes ele não faz isso, né? Ele não é despertado para saber da importância da vitamina D e monitorá-la. E aí o que acontece? Muitas vezes não chega nem a elevar para o valor ideal e ainda despenca quando você para de tomar. Se a gente tem o polimorfismo da vitamina D, sobretudo a gente tem esse polimorfismo, e você não faz uma exposição solar tão interessante, tão importante, e a gente tem que ter cuidado com excesso de sol, né? A gente sabe que câncer, fotoenvelhecimento, a gente tem que ter cuidado, mancha, a gente tem que ter cuidado, né, com esse excesso de exposição solar. Então, se você não tem, se você tem a alteração genética e tem esses cuidados com o sol, a sua vitamina D vai cair de novo. E aí você, né, fica bem um período e depois você já cansa de novo, já adoece de novo. A imunidade já cai novamente. Então, assim, quando eu acesso o DNA do paciente, eu consigo ver se ele tem ou se ele não tem o polimorfismo do gene da vitamina D. E a minha forma de atuar vai ser diferente. Complexo B. Nós, quando vamos consumir uma vitamina B9, por exemplo, que é tão importante para a mulher que vai engravidar, né? Que a mulher que vai engravidar, que o ideal é esse, né? Que ela já faça a utilização antes da gestação, né? Antes da concepção, que ela já vá preparando o corpo dela com esse ácido fólico. Ou o ácido fólico é importante para cabelo, né? Para todo o complexo B, cabelo, unha. Também é muito importante para essa parte de raciocínio, cognitiva, metabolismo energético, deficiência de complexo B, B9, B12. A gente tem menos hemoglobina, a gente tem menos hemácias, eritrócitos, né? Que transportam oxigênio. O complexo B ele é importante para muita coisa. E eu vejo muita gente com vitamina, complexo B baixo, vitamina baixa. Mas quando eu vou ver um exame de sangue do complexo B, eu vejo o ácido fólico. A B9, por exemplo, é o ácido fólico. Eu não vejo a vitamina que de fato trabalha em tudo isso que a gente falou. Trabalha na prevenção da espinha bífida no neném, né? Ou seja, na correta formação do bebê, que trabalha na formação dos glóbulos vermelhos que vão dar energia pra gente, que não vai nos deixar anêmicos, que trabalha nessa parte da função cognitiva, que trabalha nessa parte de pele, de cabelo, de unha, de disposição, se eu não falei, enfim. Então, eu preciso, quem trabalha em tudo isso, não é o ácido fólico que você está tomando ali na sua cápsulazinha. Quem trabalha em tudo isso, em todos esses aspectos, é o metilfolato. E o metilfolato, ele é o trabalho de uma enzima chamada MTHFR. Eu consumo o ácido fólico pelo suplemento, eu consumo o folato pelo feijão, pelo vegetal verde escuro, mas o meu corpo precisa, a partir do gene MTHFR, que é a metileno tetrahidrofolato redutase, eu preciso, a partir desse gene, converter o ácido fólico na sua forma ativa dessa vitamina, que é o metilfolato. Então, não adianta só eu tomar o ácido fólico se eu tenho um polimorfismo, se eu tenho uma alteração genética, e principalmente se ela é em homozigose, os dois alelos alterados, uma da mãe e do pai. Então, eu preciso tomar a forma ativa. Imagina a diferença de saber essa informação para uma mulher que quer engravidar, ou para uma pessoa que tem uma anemia persistente, porque tem muitas pessoas que têm uma anemia persistente que você não sabe Deus de onde vem essa anemia. Você já tentou de tudo, já tentou tratar de todas as formas e você não consegue corrigir essa anemia. Muitas vezes é porque no exame bioquímico você está verificando quem? O ácido fólico, mas você não está verificando a vitamina que é produzida a partir do trabalho da MTHFR.
Esse gene MTHFR, ele vai produzir essa enzima que vai fazer a conversão. E a gente não dosa o metilfolato nos exames de sangue, a gente dosa o ácido fólico. Você entendeu? Depois dessa vitamina que a gente dosou, a gente vai ver a forma ativa dessa vitamina, que é o metilfolato. E aí, se eu tenho um polimorfismo nesse gene, eu vou saber a correta forma de trabalhar. Eu não vou trabalhar com ácido fólico, eu vou trabalhar com metilfolato. Eu não vou trabalhar com vitamina 12, eu vou trabalhar com a metilcobalamina. Eu não vou trabalhar com a B6, eu vou trabalhar com a piridoxal 5-fosfato, que é a vitamina B6 ativada. Então, são detalhes que fazem total diferença no acompanhamento. Paciente que não emagrece, porque está fazendo uma dieta, não só... Primeiro a gente consegue nos exames identificar quais são os perfis de dieta que funcionam mais para o paciente, né? Eu consigo ver como ele metaboliza carboidrato, gordura, né? De certa forma também proteína, a partir do momento que eu vejo esses outros 2 macronutrientes. Então o exame genético ele vai me dizer o perfil de dieta que vai ser mais assertivo. O perfil de dieta de ataque e o perfil de dieta também que eu posso manter por mais tempo. Porque não necessariamente o paciente tem que fazer uma low carb ou um jejum intermitente a vida inteira. Se você for usar uma dieta estratégica, uma dieta cetogênica, uma low carb, um jejum intermitente, o mapeamento genético ele vai te dizer qual é o perfil que vai ter mais eficácia para o paciente. E aí, a partir do momento que eu entro com uma dieta estratégica, exemplo, e depois eu faço uma dieta mais de reeducação alimentar, mais de manutenção, eu primeiro trabalho dentro do perfil que o mapeamento vai me dizer, que vai ter mais resultado. Segundo, eu já vou trabalhar naqueles alimentos que vão inflamar aquele corpo. Então, eu vou o quê? Diminuir a exposição a esses alimentos e auxiliar nesse processo de desinflamar, por exemplo. Então, quando a gente começa a trabalhar com esses exames genéticos, deixa eu fazer um parênteses, que eu até deixei um exame aqui. Quem não conhece, existem várias empresas, né? Como acontece, por exemplo, amanhã a gente está marcada 3 coletas aqui e tem outras, né? Que tá ali os kitzinhos no saquinho que já tá no ponto para a gente enviar para a empresa. Essa empresa que eu trabalho, ela é de São Paulo, tá? Tem empresas, comecei a trabalhar com empresas italianas, né? Existem empresas em Israel, eu tenho até o kitzinho aqui também. Essa aqui, ela é de Israel, essa daqui, muito boa também. E aí, assim, a maior parte dos pacientes eu priorizo fazer com a tecnologia nacional, porque isso gera exames que chegam mais rápido e com custos menores. Mas quando eu comecei a trabalhar em 2013, não tinha essa tecnologia no Brasil ainda, né? Por isso que a gente fez tantas viagens também, que essa é uma das minhas últimas publicações que eu fiz no TBT mostrando alguns desses momentos lá, né, na Itália. E aqui agora a gente tem, no Brasil nós temos a tecnologia, né, principalmente no Sul, no Sudeste, e aí hoje eu priorizo trabalhar com essas empresas nacionais, por conta desse custo mais baixo e a qualidade ela é a mesma. Claro, os exames eles podem avaliar painéis diferentes, e aí você, dependendo do seu paciente ou a sua forma de trabalhar, você vai direcionando para essas empresas. E aí vem um kit de coleta, né? Normalmente com um códigozinho de barras, que é onde vai identificar o paciente. E aqui o tubete de coleta. A coleta, ela é muito simples. A gente vai realizar uma raspagem da mucosa da bochecha. Não tem dor. Criança, bebê pode fazer, porque você não precisa que a criança... Porque tem algumas empresas que requerem que você coloque saliva. Um bebê não vai fazer isso, né? Então, só que esse tipo de coleta a gente consegue fazer. Então, é a raspagem da mucosa da bochecha, tá? 30 segundinhos, rapidinho. Coleta não tem mistério. Tanto é que eu canso de enviar esses kits para outros estados, porque o paciente pode realizar essa autocoleta. É muito simples. E aí, depois, por exemplo, os pacientes de amanhã que vão estar aqui, que vão coletar, a gente vai preencher os dados, claro, né? Termo de consentimento, que pode ler o DNA do paciente. E eu vou enviar esse exame lá para São Paulo. Depois de 3 semanas, aproximadamente, a gente vai ter o resultado do seu DNA. Então, esse exame, ele é realizado uma vez na vida. Deixa eu colocar aqui teste. Eu já abri.
E aí eu posso usar em outros momentos. Esse exame, ele basta ser feito, gente, uma vez na vida. O seu DNA, ele não vai modificar, ele não muda. O que muda é que agora eu acessei o seu DNA. Então, quando o paciente ele vir no consultório, na consulta de interpretação de exame genético, falar sobre todas as características do paciente. Falar sobre os genes específicos, a gente vai falar sobre as características, né? Sensibilidade ao carboidrato. Deixa eu voar aqui um pouquinho. Ó, das coisas que mais mudaram a minha vida quando eu descobri, quem me conhece de pertinho sabe, foi essa informação aqui. Vou já trazer vocês um pouquinho mais para perto. Deixa eu só deixar no ponto. Foi essa informação aqui, da sensibilidade ao glúten. Essa empresa deu aumentado, porque o que acontece? Nossos genes não mudam. Nossos genes, acho que talvez no computador eu mostre melhor. Nossos genes, eles não mudam. Aliás, essa empresa deu moderado. Nossos genes não mudam, mas a interpretação pelos geneticistas pode mudar. Então, eu já fiz alguns exames genéticos na minha vida, né? E aí, em algumas empresas, eles consideram essas alterações que eu tenho aumentada e outras consideram moderada. Mas eu sou prova disso. Deu moderada, segundo essa empresa, é moderada. Já é muito importante que eu diminua a exposição a esses alimentos. Tá, e me pegando como base, o que mudou, Carla? Mudou tudo. Toda a minha qualidade de vida mudou quando eu reduzi carboidrato? Não. Quando eu modifiquei o tipo de carboidrato. Eu praticamente tirei, salvo raras exceções, eu tirei o trigo da segunda a sexta. Tu sofre com isso? Não. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quando a gente começa a reduzir esses alimentos, você vai comer outras coisas. Eu tenho tapioca, cuscuz, batata, arroz, fruta, um monte de coisa, um monte de receita saudável que não precisa ter a farinha de trigo. Para mim, era muito ruim a farinha de trigo. E quem me conhece sabe que eu não sou tão Caxias, né? Eu até mostro para vocês no final de semana, quebra a minha dieta. Mas tem coisas que eu sei que é meu calcanhar de Aquiles. E o meu calcanhar de Aquiles é consumir muito trigo e, claro, outras coisas. Até mesmo porque eu tenho um painel inflamatório ruim. Eu tenho muitos genes de inflamação, eu sou fácil de inflamar. Então, esse alimento, ele me inflama já por eu ter a sensibilidade e segundo, porque eu sou mais fácil de inflamar. Então, eu tenho que ter condutas que desinflamem o meu corpo. Isso repercutiu. Eu tinha muita crise de rinite, né? Na nossa família, a gente tem essas crises de rinite. Eu tinha muita asma, né? Asma adulta. Essa asma adulta, ela modificou muito, ela baixou muito. E agora, com outros cuidados que eu tenho, que ajudam a desinflamar o meu corpo, eu não tenho mais as crises. Eu tinha até, né, poucos anos atrás. Modifica muito o seu corpo, né? As pessoas ficam, nossa, modificou, você mudou, né? A gente perde mais gordurinha corporal. A nossa energia modifica muito. Eu não tô falando isso só do trigo, eu tô falando desse conhecimento, né? Essa energia que eu falo, essa disposição, essa vitalidade. Então foi a partir do momento que eu tive o conhecimento dessa informação. E seria muito difícil, talvez, eu ser convencida, né? Principalmente, vamos supor que vamos botar um paciente que ele nem é da área da saúde. Vamos supor que a gente está fazendo a consulta de um arquiteto, uma arquiteta. Se eu venho falando para ele reduzir o trigo, cortar o glúten, por exemplo, da segunda a sexta, deixar só para o final de semana, talvez seja algo muito caro para essa pessoa, muito difícil, porque tem muita coisa gostosa, né? Que tem na farinha de trigo, é muito prático. Então seria algo muito difícil para colocar em prática, mas quando a gente acessa o DNA, é outro grau de assertividade. É outro grau de conversa. Não sou eu, nutricionista, que estou falando isso para você. Porque pode vir outro nutricionista falar que não tem nada a ver, vir outro médico falar que não tem nada a ver. Não sou eu que estou falando isso para você. É o seu corpo, é o seu DNA. Eu só estou lendo, interpretando, montando o plano alimentar, estratégias. Mas quem está me dizendo que o glúten é ruim para você, te inflama, é o seu organismo, não eu. Que posso um dia vir uma outra pesquisa e dizer que não é bem por aí. É o teu corpo que eu estou acessando a partir de um mapeamento genético. Mas qual é a outra transformação, Carla? Eu entendi, já pelo pouco que a gente trouxe, né, que é diferente, que traz um grau de aprofundamento, de assertividade maior, de um potencial de resultados maior, que personaliza mais o plano. Tudo isso fica muito fácil de perceber, né?
Mas fora isso, o que modifica é a forma como você trabalha. Porque isso te dá uma segurança muito maior, tá, Nutri? Isso te dá uma segurança porque você está embasado pelo DNA do teu paciente, não porque uma pesquisa A, B, uma contradisse a outra, não. Você está trabalhando baseado no DNA desse teu paciente, é ele que está te falando isso. Então, primeiro te dá uma segurança maior no teu tratamento. Não é a linha que você estudou, porque eu estudei linha A, B, C, eu sou da esportiva, eu sou da integra, eu sou da nutrição funcional. Não, não é isso, não é a linha que você estudou. É o teu paciente, é o corpo do teu paciente, é o DNA dele. E esse argumento ele é irrefutável. Não dá pra dizer que não existe DNA, que não existe estudar os genes do paciente. Engraçado, quando eu comecei a trabalhar com os mapeamentos genéticos, eu tinha essa dificuldade, porque as pessoas falavam que não existia. isso não existe. Né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa mais falar para as pessoas que existe. Se a pessoa fala que não existe é porque ela não estuda há muito tempo. Porque qualquer área de atuação que você exerça, qualquer linha da nutrição ou de outra área que você estude, você sabe que existe o conhecimento dos genes e a gente está indo cada vez mais para essa era de estudar os genes e de personalizar as nossas condutas. E aí o que muda? Muda a tua segurança, teu grau de assertividade. E você não se torna, eu acho muito triste isso, né? Que eu vejo, e eu passei por isso, né? Na jornada, espero que todos estejam na nossa jornada, que ela tá incrível, vai ser segunda, terça e quarta, tá? Da próxima semana, requer que faça a inscrição. Clica no link da bio, faz a inscrição nos stories aqui, eu tô sempre colocando para fazer a inscrição. Tem que se inscrever na nossa jornada, que vai ser de segunda a quarta-feira. A gente vai trazer, né, todo esse passo a passo, como trabalha com os exames genéticos, né? A gente vai trazer os principais genes, as principais estratégias, como trabalhar na prática. Então, realmente é para você, Nutri, que quer entender bem como funciona, né? E aí, lá eu vou falar um pouco mais da minha trajetória, como foi, né? E aí, no início, eu me via como muitos nutricionistas se veem, né? Muitas vezes... o paciente pechinchando o valor de consulta, não que seja errado, né? Nosso dinheiro, eu me coloco na posição do paciente, né? Eu sou paciente de muitos outros profissionais, então o que a gente conquista, né? Os nossos recursos financeiros são muito suados, mas quando o paciente ele entende o valor da sua consulta, a importância dele estar aqui, dele estar com você, de estar vendo aquelas informações, acessando aquelas informações, quando ele entende o que está em jogo tudo, gente. O que mais modifica se uma pessoa vai ter longevidade, qualidade de vida, ou vai adoecer, tomar medicamentos, envelhecer rápido, o que vai determinar mais é o que eu faço aqui. É o que eu faço, você nutricionista faz no seu consultório, é a alimentação. Essa alimentação personalizada, né? Então, quando o paciente ele vê que você trabalha com um método tão diferente, tão mais personalizado, que traz tão mais respostas, né? Que transforma tão mais a vida dele, ele começa a valorizar da forma que você deve ser valorizado. E valorizar também a nutrição na vida dele, né? Sem ser caxias, chato, sem ser metódico. Não, eu preciso me alimentar com esses alimentos que vão me deixar bem. Muda muita coisa, né? Muda o seu posicionamento, muda como você é visto. As pessoas têm que dar o valor que você tem. Só que se você tiver a mesma importância que um aplicativo qualquer tem de celular, é melhor estar com o celular na mão, é mais econômico, é só baixar um app. Ela está só contando as calorias, eu baixo um app, eu conto as minhas calorias. Eu conto quanto de proteína eu tenho, é fácil. Só que hoje, quando a gente acessa o DNA do nosso paciente, a gente tem uma informação, e não só é um sistema de self-service, o paciente vai acessar o DNA dele e vai ele mesmo estabelecer, não, você vai fazer as conexões dos exames bioquímicos, dos exames de DNA, dos sinais e sintomas, da anamnese, do histórico familiar e por aí vai. Manda essa live, gente, quando terminar, manda essa live para alguma pessoa que não pôde assistir, que você ache que possa se beneficiar, principalmente nutricionistas, mas também uma pessoa que seja interessada em fazer o seu mapeamento genético, conhecer mais sobre o tema, tá? Uma pessoa que está precisando, que você viu que encaixa perfeitamente
no que essa minha amiga, nesse meu amigo, nesse meu parente, essa pessoa tá sentindo, né? Essas alterações todas. Manda para essa pessoa e deixa um comentário pra gente. Deixa sua dúvida, sua sugestão, que aí eu quero interagir com você, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada. A partir de que idade é ideal fazer o mapeamento genético? O que acontece? Quando a gente tem mais idade, a gente precisa de mais cuidados. As pessoas falam assim, hoje mesmo eu tive uma paciente que ela teve um resultado incrível. Ela tem, até eu botei nos stories, né? Tem 61 anos, perdeu muita gordura, ganhou muita massa muscular. E aí, às vezes a gente se bloqueia achando que não vai ter resultado a partir de certa idade. Mas assim, é claro que depois, quando a gente vai, né, 40, 50, 60, quanto mais tempo a gente vive, a gente tá, né, se expondo aqui nesse mundo, mais a gente precisa de cuidados. Então, uma mulher, por exemplo, de 40 precisa de mais cuidados, uma mulher de 60 do que uma mulher de 20. Né? Vai ter resultado? Vai, mas a gente não vai contar com DNA só, né? A gente vai realmente ter todo um estilo de vida. Só que, pensando no benefício, como o DNA ele não muda, estamos partindo dessa premissa, o DNA ele não muda, desde o primeiro dia até o último dia a gente tem o mesmo DNA. Imagina essa criança ao nascer, com poucos meses de vida, ao iniciar uma alimentação complementar. Imagine, dado que a coleta não gera dor, uma raspagem da mucosa da bochecha, imagina você já ter ali o guia alimentar dessa criança. Você já tem todas essas informações do que deve evitar um pouco mais, do que pode expor um pouco mais. Imagina o quanto de doença a gente não iria evitar. Muitas vezes, mais na frente, a gente controla, né? Aos 50, 60, e já controla coisas que já se manifestaram. Mas no indivíduo recém-nascido, numa criança, a gente evita muita coisa, até mesmo porque a gente muda o paladar em prol daquilo que a gente quer mais, o que é mais importante. É toda uma programação. E aí, quando a gente tem hábito desde cedo, é muito mais fácil. Tá bom? Um beijo, deixe seu comentário se você gostou, uma palminha, um coração, uma dúvida, uma sugestão, pra gente estar cada vez mais aqui. Já pensou se a gente faz um terceiro expediente, isso vira uma rotina? Me ajuda também nisso, tá bom? E faz a sua inscrição, viu? O evento vai ser gratuito, online e gratuito, na segunda, na terça e na quarta. Beijo, fica com Deus.